reproduzindo o modelo patriarcal. E ela então coloca a sua escrava para ser usada por Abraão. Era costume da época as mulheres terem as suas próprias escravas. Como a gente teve aqui no Brasil várias vezes, né? Tivemos aqui aqueles escravos que eram escravos da família, não é? E a mulher tinha esse mucama, né? Que se chama mucama. Ela tinha então essa concubina, essa mulher que tomava conta dela e fazia todas as vontades dela. Então na mente dela era assim: se eu tiver um filho através de Agar, é como se esse filho fosse meu, porque era uma vergonha para aquela época heterotestamentária uma mulher não ter filhos. E aí de repente então ela programa essa ideia e vai conversar então com Abraão. Abraão devia ser responsável pelos seus atos. E é interessante que nesse momento Abraão devia dizer não àquela proposta. Mas ele não disse não. Ele utiliza assim, então, eu vou usar a expressão utiliza-se da Agar. E a Agar então fica grávida. E aí começam as competições existentes entre as mulheres que vêm desde aquele tempo até o século XXI, né? A gente observa que as mulheres competem um pouco uma com as outras. E ela começa então a olhar a Sarai e diz: mas eu estou grávida, você não tem capacidade para ficar grávida. E ela possivelmente começou a ser melhor tratada por Abraão, porque ela já não estava na perspectiva de uma serva ou de uma escrava, mas ela já era a mãe. Então a Sara fica muito chateada com isso e vai conversar com Abrão. E Abrão então, no caso Abrão antes, depois se tornou Abrão deixa de fazer o seu papel de homem ali. E ele aceita então, dizendo: olha, a escrava é sua, faça o que você quiser. E ela começa então a desprezar, vocês sabem disso, começa a desprezar Agar, e Agar não suporta e vai embora. É uma prática muito clara de quem abandona os seus filhos. Não me importa o que está acontecendo com eles. Abandonar os filhos não é da vontade do Senhor. E Abraão devia ter sido responsável pelos seus atos. Depois na conversa que a Sara tem com o próprio Abraão, ele fala: a culpa é sua, tudo isso, nesse momento mesmo, tudo isso que está acontecendo é por sua culpa, porque Deus fez a promessa a você. E ele então, faça o que quiser, e ela continua oprimindo a mulher, e aquela Agar vai para o deserto, aquela mulher vai para o lugar chamado Sur, vai para o lugar onde tinham várias nascentes. E aí lá ela tem uma intervenção de Deus, ela tem a presença de Deus, porque Deus é um pai que não abandona, Deus é um pai que se compromete como mãe, que cuida da gente em todos os instantes, em todos os momentos, e se aproxima dela, e ela então começa a dizer: será mesmo que eu vi aquele que me vê? É muito bonito isso para mim. Você que é mãe, que cuida dos seus filhos, saiba que Deus vê, Deus está de olho, Deus cuida, Deus ouve o seu grito de aflição. Meus amados, Deus ouve o seu grito de aflição. O Senhor está atento. Abraão então não intervém naquele conflito depois que começa a acontecer. E ele simplesmente fica calado, observando as situações acontecerem ali. A Bíblia diz, lá no capítulo 21, que Ismael cresceu. Já tinham se passado 14 anos. Ismael já estava com 14 anos e começa a brincar com Isaac, que já havia nascido. Começa a brincar. E mais uma vez, agora Sara, o nome já mudado, a Sara que riu quando ouviu Deus falando com Abraão, ela riu dentro de si, deu gargalhadas. O texto hebraico diz que ela deu gargalhadas. Por isso que o nome de Isaac significa risos, porque ela riu muito diante daquela situação. Como eu, uma mulher de 90 anos, meu marido com 100 anos, como nós vamos ter filhos? Mas Deus cumpre a sua promessa. E aquele menino então ela tem então o seu filho Isaac.
E Ismael, brincando com ela, mais uma vez tinha tomado ela daquela lógica patriarcal, e ela, se ele continuar aqui, ele vai acabar sendo herdeiro, ele tem que ir embora. Ele volta para uma conversa lá com Abraão, e Abraão só fica um pouco preocupado. E é interessante que essa parte do capítulo 21, eles dizem que é um documento eloísta, que tem uma perspectiva diferente, a ideia de que Deus tem que entrar na história para consertar o que os homens fizeram. Então, o texto ali é muito interessante, porque ele dá uma ajuda para o Abraão, onde Deus tem que intervir para resolver o problema do abandono. Isso que Deus tem feito nas vidas de vocês, não é? Deus tem feito coisas maravilhosas em suas vidas. Deus tem feito coisas maravilhosas nas vidas de nossos filhos, porque muitas vezes os pais abandonaram, mas Deus no abandono está sempre presente. E aí acontece então uma outra coisa: ela é expulsa de casa, e ela é expulsa. E é muito interessante, porque mesmo que Abraão precisasse de Deus para a restauração das suas ações, ele ainda continua sendo aquele pai que não se importa e que abandona. Pega um outro e bota água, cuida um pouquinho, dá uma comida, e agora vai embora. E aquela mulher vai para o deserto. Vai para o deserto, como muitas mães neste país estão indo como que para o deserto, para o nada, sem saber o que vai acontecer com suas próprias vidas, com seus filhos no ventre ou com seus filhos no colo, e ficam extremamente desesperadas. E aquela mulher estava muito aflita, a ponto de deixar o seu filho distante dela, dizendo: acabou a água, ele vai morrer mesmo, eu também vou morrer aqui. Então essa é a minha realidade, essa é a minha realidade. E Deus mais uma vez vem, só que aí Deus ouve o choro do menino. Deus ouve o choro do menino, porque Deus ouve o choro do oprimido, não somente da criança. Deus está ouvindo neste país o choro dos oprimidos. E a cada ano a gente vê a miséria aumentando nessa nação. E a cada ano a gente vê muitas pessoas sendo oprimidas por esse estado de coisa que nós estamos vivenciando neste país. Mas Deus está ouvindo o choro daquele menino. E Deus ouve o choro do menino que foi abandonado pelo pai. Deus ouve o choro de vocês que se sentem abandonados pelos seus pais. Deus ouve o choro. Além de Deus ouvir, a Bíblia diz que Deus protege. Tenha certeza, Deus protege aqueles que foram abandonados pelos seus pais. A Bíblia diz que Ismael cresceu no deserto, virou um atirador de flecha, um exímio atirador, e dele surgiu uma imensa nação. A gente olha os árabes, a força deste povo neste mundo, é algo que me fascina também, porque a bênção de Deus, do mesmo Deus, está sobre eles. Mesmo que eles não fossem da linhagem da promessa para chegar a Jesus, eles são um povo ainda abençoado pelo Senhor, porque se Deus cumpriu lá atrás, Ele continua cumprindo a sua promessa. Fez a promessa lá atrás, Ele continua cumprindo a sua promessa de ouvir o choro e de dar proteção. Amém. Amém? E é interessante observar como que Deus faz com aqueles que são abandonados pelos seus filhos. Não é da vontade de Deus que os pais abandonem seus filhos. Não é da vontade de Deus que os pais não tenham um bom relacionamento com seus filhos. Não é da vontade do Senhor que os filhos sejam oprimidos por causa do abandono. Mas tenha certeza, se isso acontecer, o Senhor vai continuar com as mães que cuidam dos filhos. O Senhor vai continuar com os filhos que choram, vai continuar protegendo-os, guardando-os, fazendo deles exímios atiradores de flechas. Aleluia.
para a honra e glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós agradecemos. Amém? Amém.